Boa tarde a todos, tudo bom? Hoje nós vamos falar de educação afrocentrada. É um tema interessantíssimo. E quem vai estar conversando com a gente é a professora Winnie Nascimento. Ela é uma pedagoga em formação da Universidade Estadual de Minas Gerais e vai estar trocando aqui com a gente nessa tarde. Então eu agradeço a todo mundo que está aqui com a gente. Obrigado. Esse é um tema importantíssimo e é um tema muito discutido, principalmente entre aquelas pessoas que entenderam a urgência de se discutir e de se debater questões raciais. Porque, como alguns de vocês sabem, não sei se todos sabem, existe uma lei que promulga o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. É a Lei 10.639/03. Só que, infelizmente, essa lei ainda não é cumprida, né? E aí nós temos algumas formas de cobrar o cumprimento dessa lei, né? Salve! Santa Cruz Samba, que legal ter vocês aqui. Bruno também entrou. Quem mais está aqui com a gente? Só dar uma olhadinha, prestigiar o pessoal que está aqui. Rafaela, muito bom, gente. Obrigado. Tami, Flor, chegou aqui com a gente também. Bom, não sei se vocês são de educação. Meu nome é Humberto Baltar, eu sou professor de inglês na educação municipal e também no ensino privado. Eu tenho um curso, né, de aulas de inglês pelo Skype, pelo WhatsApp, e eu procuro trazer as questões raciais, né, que eu acho muito importantes. Então vamos debater esse assunto com a professora Winnie Nascimento, a necessidade de abordar as questões raciais no ensino, e como podemos fazer isso, né? A professora está entrando aqui com a gente. Já está chegando. Olá, Oi, tudo tudo bem? bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Agradeço imensamente o seu aceite pelo nosso convite para falar sobre educação afrocentrada, que é um tema tão importante, não só para educadores, mas como pais e filhos também, né? A gente procura discutir isso de diversas formas, sejam em rodas de conversa, sejam em coletivos como o nosso, mas é muito melhor quando a gente discute com alguém que é da área, né? Que a pessoa pode trazer um olhar mais profissional sobre o tema. Então, é um privilégio, te agradeço imensamente e queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece e falasse um pouquinho do seu trabalho. Olá, pessoal. Eu sou a Winnie Nascimento. Eu sou do interior de Minas Gerais. Eu sou educadora, né, como mãe, primeiramente. Né, meu filho me escolheu como mãe, né, para orientar ele nessa trajetória como educadora. E eu também escolhi me profissionalizar, né? Também sou uma profissional do ensino e pesquiso muito na área sobre educação para as pessoas negras. Porque quando a gente fala de educação, né, seja nas instituições, né, que se disporam a educar, raramente abordam a questão do negro, né? Existem perspectivas para se educar pessoas brancas com conhecimentos brancos e eurocentrados. Então, há 3 anos eu iniciei essa busca por conhecer quem são as pessoas que pensaram a educação para nós negros. Estou criando uma página na tentativa de colocar isso para mais pessoas verem, de receber também, porque eu comecei agora, então eu não conheço sobre tudo, não tenho acesso. Eu estou só no comecinho, então eu tô entrando e tô convidando pessoas para estarem conosco, para pensarmos juntos, porque educar não é sozinho, né? Não é um processo que a gente faz solitário. Então a gente precisa fortalecer nossos irmãos, fortalecer nossas irmãs para que a gente siga numa trajetória bonita, numa trajetória crescente. Perfeito. Você comentou que tem uma página. Que página é essa? Sobre o quê?
chama Edu Afrofuturista. Eu criei essa página ontem até, porque é um anseio meu de falar de educação não só para agora, porque eu faço pedagogia, né? Estou no processo, estou terminando o meu curso, e nunca abordaram educação para o presente e para o futuro. Né? A gente sempre debate a educação, né? Por mais que seja um curso de referência, numa universidade de referência, a educação é sempre leituras de 30 anos atrás, leituras de 100 anos atrás. Não que não seja importante. É muito importante conhecer o nosso passado. Mas o passado das pessoas negras não começou ontem, não começou no século passado. Né? A gente vive uma estrutura que coloca a cultura da negritude como se tivesse começado há 500 anos. E não é isso, sabe? Por mais que isso esteja posto, né? Que somos obrigados a viver nesse contexto, a gente precisa reconhecer a nossa história. Então, a minha página é para isso, para tentar contato com outros educadores negros, para que eles contem como são as aulas que abordam a temática racial, porque as pessoas não sabem fazer. Não existe um programa, né? Não é uma nação que preocupa fazer isso. Então, somos educadores praticamente independentes pela questão salarial, pela questão de material nos nossos locais de trabalho. Então, nós precisamos contar como é que faz direito quando se fala da temática negra, né? Porque até artigos tem professores que não têm acesso a isso, que não têm esse tipo de conhecimento. Então, eu pensei que às vezes uma página no Instagram, alguma coisa assim, facilitasse o acesso, né? Que desse a possibilidade dessas pessoas conhecerem que existem artigos, que existem metodologias adequadas, que existem pessoas que pensam naquelas pessoas que estão na escola. Então é Muito isso. bom. Tá bem no comecinho, eu ainda não, eu fiz só um post, porque eu tô com as ideias assim fervendo, não consegui organizar muito bem. Tô conhecendo agora, né, a questão das mídias. Eu não era muito disso, de estar nas páginas, de comentar e de participar. Então é tudo novo. Mas eu tô gostando bastante. Tô bem animada. Perfeito. Muitas pessoas perguntam para a gente o que que é esse tal de afrofuturismo, que eles veem fotos de pessoas com turbantes, uma coisa meio robótica, às vezes imagens do espaço, e ficam querendo saber. Você sabe o que que é afrofuturismo? O afrofuturismo, né, é uma ideia, assim, para as pessoas, né, do Ocidente, para as pessoas brancas, só existe uma história, né, a respeito das pessoas negras, que é a história de que os nossos antepassados foram escravizados, foram submissos, porque eram pessoas sem alma, pessoas sem conhecimento. E o afrofuturismo é uma corrente, né, é um movimento que diz que não, nós temos um passado, né, nós vamos revisitar o nosso passado porque o nosso passado não é esse. O nosso passado é em África, né, podemos não conhecer as nossas etnias exatas, mas nós temos um passado que é lá, né, nós temos civilizações que construíram, que viveram muito bem, sem prejudicar a humanidade em nenhum sentido, que extraíam minério, que trabalhavam, que comercializavam, que produziam filosofia e não massacrou ninguém, e não colocou em nenhum momento a humanidade em risco. Nosso passado é esse. E aí, o nosso presente agora é um presente de pessoas negras que buscam trazer isso de volta, né? Nós vamos olhar para esse passado que existe, né? Para a história correta, para a história que existem vertentes, existem povos, existem etnias, e o nosso presente é esse: olhar, se sentir forte, né? Saber onde buscar, saber onde é a água que a gente vai beber. E o afrofuturismo é esse movimento de saber onde está o passado, localizar e se fortalecer no presente para construir um futuro que não seja o eurocêntrico, sabe? Que não seja o futuro de só ter um trabalho, que você tenha tantos dígitos de salário. É um futuro que não te dê só um certificado numa universidade, mas é um futuro que te dê comunidade,
que te dê pessoas com que você possa olhar e dizer essa é a minha família, essas são as pessoas que estão ao meu redor, que apoiam o meu trabalho, que estão comigo quando eu lancei a minha marca, né? O afrofuturismo é a oportunidade para que nós, pessoas negras, não estejamos mais sozinhos, né? Que as mulheres não estejam sozinhas quando forem ter seus filhos, que a gente tenha amigos quando a gente estiver lançando um trabalho, estiver lançando um produto, que a gente for empreendedor, que a gente não tenha amigos só quando fizermos sucessos. Que o afrofuturismo é isso, é voltar ao nosso espírito de comunidade, porque a gente não é isso, né? O Ocidente tenta obrigar a gente a aceitar que somos sozinhos, de que somos indivíduos, né? E existe um espírito que é comunitário. A gente sente, a gente quer estar junto, né? As famílias negras, elas comemoram em conjunto, são nos almoços, são nas festas, chamam a vizinhança, é isso, a gente quer ser comunidade novamente, né? E o afrofuturismo é um movimento de te chamar, vem comigo, vem fortalecer o meu quilombo, eu vou fortalecer o seu, até que o nosso quilombo seja grande o suficiente para dizer que é um só, para que a gente... E isso não quer dizer pensar da mesma maneira, mas agir ouvindo o outro, né? Porque há pouco tempo a gente era um movimento de precisamos ter vozes. Agora precisamos também ter ouvidos, precisamos aprender com os nossos, precisamos estender a mão para os nossos e ouvir e conhecer. Então, é um pouquinho disso. Não existe um termo em si, uma teoria. Eu acho que é a vivência que fortalece, que ressignifica o afrofuturismo. Muito bom. E as pessoas perguntam para a gente, né? A gente recebeu essa pergunta de diversas mães e pais, como deve se dar essa educação afrocentrada? Se ele é um papel da escola secular, a escola pública, estadual e municipal, ou se os nossos filhos devem procurar escolas panafricanistas, escolas afrocentradas, escolas independentes para ter acesso a essa educação. Como você enxerga isso? O professor deve inserir na escola pública pautas afrocentradas, pautas a respeito de África, ou deve ser procurado um ensino paralelo a esse ensino regular que nós já temos? Eu sempre penso assim, a educação sozinha ela não acontece, né? Se a escola andar sozinha, a criança não vai aprender sozinha, sabe? Se a família andar sozinha sem a escola, a criança não vai aprender, sabe? Nós somos comunidade, somos comunidade. E quando a gente pensa na comunidade, a gente precisa ter uma questão muito particular em si. Qual é a minha contribuição para a comunidade? Né? A nossa contribuição não é só colocar a criança no mundo e dizer, toma, basta ser cidadão. Né? Não é isso. A gente conduz as nossas crianças, né? Não só ensinando a falar, não só ensinando a andar, mas as nossas crianças também aprendem a se valorizar, a se sentirem bonitas, enquanto crianças negras, a terem um cabelo, entenderem que seus cabelos são lindos, que a cor da sua pele é bonita, que o nariz é largo e tudo bem ser assim. Existem pessoas lindas que têm nariz grande, lábios grandes, e é esse o sentimento de que nós, enquanto família, precisamos dar para a criança, né? A centralidade de si, porque as nossas escolas, enquanto instituições, enquanto projetos, elas são centradas, elas são eurocentradas, né? Numa perspectiva totalmente individual, de referência eurocêntrica. E quando a gente fala da ideia afrocentrada, isso não quer dizer que teremos o contrário do afrocentrismo. A gente deixa de centrar na Europa e vamos centrar em África. Não é isso. Né? A questão afrocentrada, ela vai dizer a respeito da centralidade. Quem é centralidade? Quem é o centro? Quem é a pessoa mais importante no processo de ensino? Né? Quando a gente fala do que é mais importante no processo de ensino, a gente pode ter, a gente tem, né, várias teorias da educação que dizem a respeito disso.
a questão do conteúdo ser o mais importante, né? A questão do professor ser o mais importante, da criança ou do educando ser a questão mais importante. Então, quando a questão afrocentrada vai dizer sobre centralidade, quem está no centro disso, né? E isso não é novo. Se a gente for pensar em 1920, a gente tem um movimento no Brasil que é a Escola Nova, e a Escola Nova propõe a centralidade do aluno no processo educativo. Isso não é novo, né? A gente não é novo. O que é novo é o que é novo é a abordagem, né? O que tem de revolucionário nisso é dizer que pessoas negras estão no centro, né? Quando a gente, né, vê o movimento escolanovista no Brasil, se falava de pessoas, de crianças centradas. Quem eram essas crianças? Eram crianças brancas, né? Há 100 anos atrás, nós não estávamos nas escolas, né? Nós não acessávamos as escolas públicas há 100 anos atrás, né? E a perspectiva afrocentrada, ela vai dar para a criança a ideia de que você vai estar na escola e você vai pensar a partir da sua perspectiva, né? Não adianta a gente, por exemplo, querer falar na escola sobre as 4 estações e a gente enfocar no inverno, falar que tem neve, sabe? Não, não dá para isso. Como que uma criança que mora na comunidade vai falar sobre as estações? Né? Como que ela vai contar disso? Como que E aí, quando a gente fala da questão afrocentrada, né, a gente não está trazendo benefícios só para as crianças negras, mas para as crianças brancas também, porque nessa ideia de aprender as estações, por exemplo. Como que uma criança branca vai falar que tem neve? Sabe? Como que a gente vai cultuar um Natal que tem neve? Vai esperar um Papai Noel chegando na chaminé, sendo que nas nossas casas não tem chaminé? Sabe? Que cultura é essa? Sabe? Que centralidade que essas crianças têm para si? Não tem, porque a criança ela não consegue abstrair, ela não consegue pensar assim, nossa, só as crianças que estão a 400 mil quilômetros de mim, minimamente vão poder esperar esse inverno. Qual que é o inverno que eu espero? Ela não tem isso, ela não consegue abstrair a ponto de saber que só o outro vai ter e ela não. A criança precisa de referências possíveis, de referências da vivência dela. Né? E aí a questão do que o Molefi Assange fala, que para nós é muito importante, é a ideia do multiculturalismo. Que o multiculturalismo não é aquela questão assim, nossa, todas as culturas importam, a gente tem que falar de tudo. Epa, a gente vai falar de tudo o quê? A gente vai falar de todos os países, a gente vai ficar correndo para uma coisa sem rumo, ou a gente vai dar vozes para essas crianças que estão aqui. E aí essas crianças vão procurar, essas crianças vão conhecer qual é o seu centro, de onde vem, e vão conversar sobre isso. Sabe? O multiculturalismo não é um negócio assim, agora a gente vai falar de todo mundo. Não, a gente vai falar de quem está aqui com a gente. E quem está aqui com a gente vai se sentir importante porque quem está aqui conosco é que constrói conosco. E essa é uma ideia que as escolas públicas não conseguem desenvolver por uma questão epistêmica, de conhecimento, de acessar conhecimento, de saber que dá para se fazer educação com coisas que foram escritas em 1980, em 2005, com coisas novas. Isso não quer dizer que o conhecimento da humanidade acabou, porque eu, por exemplo, eu quero discutir ética numa perspectiva quemética, eu não quero discutir ética numa perspectiva cartesiana. Né? E quando a gente fala de Kemet, a gente está falando de 4 mil anos antes de Cristo, a gente está falando de 6 mil anos atrás. Isso não quer dizer que eu vou abrir mão do conhecimento do mundo, mas é que eu vou ter criticidade para escolher isso. Né? A criticidade dos usos de materiais. Então, quando a gente fala das escolas públicas, né, quem é o público da escola pública? Né? Para que servem as escolas públicas? Eu penso que é muito importante para nós, quem pode ter acesso, quem pode dar acesso, faça.
né? Não tem aquela ideia de, nossa, eu posso melhorar o ensino do meu filho, eu posso ajudar meu filho. A gente faz, sabe? É como, por exemplo, pais que são músicos. Se tem a oportunidade de oferecer para os filhos esse conhecimento, ofereça. Né? Se nós, negros, podemos oferecer aos nossos filhos o conhecimento amplo sobre a cultura negra, que ofereçamos. Mas que a gente não pode em nenhum momento esquecer que nós, negros, estamos em maior parte nas escolas públicas. E quando a gente fala de comunidade, não é só o eu. Eu preciso também oferecer esse conhecimento para as outras crianças, para as outras pessoas. E às vezes, para nós, que podemos dar acesso a uma escola privada, né, às vezes a gente não consegue chegar na escola pública e dizer, olha, eu preciso fazer isso. Mas às vezes na minha comunidade, enquanto na minha comunidade religiosa, por exemplo, na minha comunidade, na minha academia, no centro de debate, na reunião de pais, eu consigo estabelecer essa relação de como que eu vou proporcionar isso para mais pessoas. Né? A gente não está dizendo só do assistencialismo. Ah, eu tenho para mim e vou pagar para que o filho de outros tenha. Não é isso. Sabe? É um conhecimento crítico a respeito de como dar acesso real às pessoas. Sabe? O dinheiro é importante? É muito importante. Mas onde está a nossa criticidade, além do valor monetário que se estabeleceu? Porque atualmente tudo é comercializado, sabe? E se a gente começar a comercializar o acesso, a gente vai esquecer dos nossos princípios. Né? E os nossos princípios é comunidade. Né? Não estamos dizendo que não vamos vender nada, que não vai ter um curso, que não precisa ser pago. Precisa ser pago, a gente precisa viver, mas precisamos também dar acesso. E por isso que existem políticas afirmativas, e é por isso que existem ações sociais que dão acesso a essas pessoas. Porque nós negros também temos dinheiro. Né? Nós negros também detemos desse poder aquisitivo. E além, né, da nossa potência enquanto valor monetário, nós temos uma potência. Perfeito. A gente tem relatos, diversos relatos que preocupam, porque algumas educadoras e educadores já tentaram de diversas formas inserir a diversidade em sala de aula e não tiveram sucesso justamente por uma resistência. Eu lembro de um caso bem emblemático no Nordeste em que uma professora trouxe os orixás para a sala de aula para introduzir isso para a turma, porque tinha uma aluna adepta do candomblé. Então, como você disse, o aluno que está na escola, ele quer se ver ali, ele quer se ver nos conteúdos. Então, a professora trouxe a pauta dos orixás e foi duramente criticada e, se não me engano, acabou sendo até afastada, porque os pais não queriam macumba na escola. Então, você acredita que o Brasil está pronto para uma educação afrocentrada? Olha, quando a gente vai falar de institucionalmente, institucionalmente, o Brasil não está pronto para aceitar o tamanho do estrago que fez enquanto país, né, que utilizou a mão de obra escravagista, né, que violentou, matou, estuprou o povo negro, retirou toda a sua cultura e nos deu esse vazio. Né? Enquanto instituição, o Estado brasileiro ele não dá conta de limitar o vazio que nos colocou. Né? Quando a gente pensa em qual a principal política de embranquecimento que a gente teve, né, foi a questão de querer nos dar o ser branco, né, de embranquecer a nossa família. Querem nos empurrar a todo custo que é ser branco. Né? Qual é a primeira iniciativa antirracista que se fala? Né? Porque quando a gente fala do antirracismo, é importante a gente entender que o primeiro pontapé antirracista foi do branco. Né? Foram as pessoas brancas que tentaram impor, olha, vocês têm
a gente fez tudo isso que fez, mas a gente está arrependido e vocês vão poder ser brancos como nós. Né? Daqui 100 anos não existirão, vocês serão como nós. Né? É isso que a gente vai fazer por vocês, a gente vai te dar a oportunidade de sermos como nós. Né? E não é assim, não funcionou. Não funcionou. E quando a gente fala de políticas antirracistas, a gente precisa ter criticidade de que não é possível ser antirracista no Brasil. Eu que tenho a pele clara, que sou mulher, que estou dentro de uma academia, sabe? Não existe um dia, né, no meu curso de pedagogia, de ensino, que eu não sofri racismo. Não existe isso. Né? E agora que eu percebo no homem negro, isso não é todo dia, sabe? Eu percebo que a cada 20 minutos tem um olhar estranho para ele. Eu tenho um colega que compartilha comigo, que está no movimento estudantil, e isso é nítido. A instituição ela não está preparada para ter pessoas negras agindo contra o que eles esperaram. Não está pronta. E isso a gente precisa ter noção básica disso. Mas isso não quer dizer que o Estado vai fechar, assim, fechar já fecha, né? Mas isso não quer dizer que não haverão políticas públicas para nós, que enquanto pessoas, né? E aí quando a gente fala de escola pública, a gente precisa dizer que foi o movimento negro que proporcionou isso para a população em massa. A escola ela não está preparada para nos dar autonomia, em qualquer sentido. E quando a gente vê uma professora, né, que ele detém o conhecimento a respeito dos processos, que é uma pessoa que está indo ali buscar na cultura, que as pessoas inferiorizam, principalmente a questão dos orixás, principalmente as religiões de matriz africana, as pessoas ficam extremamente ofendidas, porque elas não conhecem a respeito dos orixás, elas não entendem nenhum processo sobre as religiões de matriz africana. Então, essas pessoas elas se sentem ofendidas por não saberem e também se ofendem por alguém ir mostrar isso para os filhos. Né? Eu tenho certeza que se fosse alguém falando da Sininho, ninguém ia achar ruim. Ninguém ia brigar na escola porque existe uma professora que está falando sobre um ser mágico. Ninguém vai discutir isso. Ninguém briga porque na escola alguém deu uma lembrancinha de Harry Potter. Né? Por quê? Porque é um símbolo branco. E quando a gente está falando dos nossos símbolos, né, quando a gente está falando da nossa cultura, as pessoas se ofendem por saber que, mesmo com todo esse processo de inferiorização, a gente resiste. Sabe? A gente resiste e existe. E existe enquanto potência. Porque uma criança de candomblé, de umbanda na escola, sofre extremamente. Seja essa criança, sabe, numa escola do bairro, seja essa criança numa universidade, as pessoas olham estranho, sabe? Você não pode usar um colar de búzios que já tá todo mundo assim, ah lá, macumbeiro, né? E não conhecem, não sabem nem o que é macumba de fato, né? Existe um imaginário, né? Isso foi construído por uma política antirracista, né? Antirracista de quem? Antirracista do branco. Né? Quando a gente vai falar de qualquer assunto, seja ele o afrofuturismo, seja ele a questão afrocentrada, o panafricanismo, a gente precisa entender que, ao mesmo tempo que nós, enquanto negros, estamos na corrida para garantir a nossa facilidade de acesso, existe uma pessoa branca ali que está tentando correr mais do que a gente para dizer, olha, aquilo ali que essa pessoa falou não é bem assim. Eu já estou na academia há algum tempo, já estou estudando, e esse negócio de multiculturalismo não vai dar certo. Esse negócio de afrocentrismo não vai dar certo, porque ó, eu sei como é que vai ser. É só a tentativa de fazer o contrário. Então, as escolas, enquanto instituições, mesmo tendo leis, né, e quando a gente vai abrir, por exemplo, as diretrizes da Lei 10.639, que só aconteceram depois de 15 anos, né, que já é uma questão assim, olha lá, só depois de 15 anos que a gente vai regulamentar como que vai ser o ensino de história e cultura africana, africana e afro-brasileiras nas escolas. É um documento que diz que é totalmente genérico,
né? Ele é muito genérico no sentido de que ele está ali falando, não vai se fazer isso, mas também não vai se fazer aquilo. E aí o que se faz? Né? Um documento que está o tempo inteiro dizendo assim, não, a gente não está abandonando o eurocentrismo, mas a gente também não está adotando o afrocentrismo. Né? É um documento que não nos dá a possibilidade de dizer escolas, instituições, é isso que você precisa fazer. Né? E existe a questão do racismo estrutural também. Né? Existe a questão de que não são pessoas negras que estão na coordenação de ensino de uma escola, não são as pessoas negras que estão no administrativo. Muitas vezes, os professores negros não conseguem apoio para os seus projetos e precisam desenvolver isso de forma totalmente sozinha. E aí, o professor se torna estigmatizado por ser um professor que está ali tentando induzir as crianças, né, a uma cultura, e é um professor que está percebendo, por mais que a escola sejam de pais, de famílias, em sua maioria negras, né, o movimento da branquitude, ele não é formado só por pessoas brancas, né, porque se fosse só por pessoas brancas, a gente já estaria muito à frente. A questão da branquitude envolve o sentimento de ser branco. E muitas vezes as pessoas. A própria construção do pardo. O que é uma pessoa parda? Sabe? É um lugar que não existe. Né? E isso é uma construção histórica, é uma construção que está lá no IBGE, que foi institucionalizada no Brasil. Né? E essa é uma condição de você não é negro. Né? Você é pardo por quê? Porque você não é negro, mas você também não é branco. Então, é um lugar que não existe, né? É um lugar que você está ali esperando a vontade de alguém, seja a vontade do capitalismo, seja a vontade da sua religião de te colocar num céu que só vai acontecer depois da morte, são essas as questões dadas pelas instituições. E quando a gente vai dizer qual é a possibilidade real para a criança, qual é a possibilidade real para o professor, é a realidade do enfrentamento, de conhecer a lei, de conhecer a política pública, de estar com a LDB muitas vezes debaixo do braço ou na ponta da língua para chegar numa secretaria e dizer, olha, eu estou fazendo o meu trabalho. Sabe, vocês vão me punir porque eu estou fazendo o meu trabalho, porque eu estou seguindo uma lei, porque eu estou seguindo aqui diretriz e tal. Às vezes, as pessoas não esperam esse conflito, porque também está em nós a imagem do professor, sabe, da professora do carrossel, que está ali amável, que está ali boazinha, principalmente quando é a pessoa negra, né? Porque existe esse imaginário de que o professor negro, ele está ali para preencher um lugar social, para dizer, olha, aquele lá, ó, entrou na universidade pelas cotas, conseguiu o concurso por estar ali, e não é isso, não é a realidade, né? Nós, pessoas negras, muitas vezes, por experiência própria, por acompanhar em estágio e fazer relatório, eu percebo que são essas pessoas que estão ali desenvolvendo pesquisas, que estão fazendo projetos, que estão levando as crianças para os corais, que estão levando as crianças para apresentar em outras cidades, para promover, que estão, além da escola, estão no projeto social como voluntário. Então, esse imaginário do professor negro, só como aquela pessoa cordial, aquela pessoa boazinha, também é usada para que nós não cumprimos a lei, porque está na lei que isso deve ser feito. E além de estar na lei, né, é o processo de ensino, não há como conduzir, não há como mediar o conhecimento tratando de uma perspectiva que não existe. Como que eu vou mediar o conhecimento de uma criança negra sem dar para a criança a materialidade do que ela vivencia? Né? Não existe isso. Então, nossa, é um negócio que dá pano para manga, que são muitas coisas para a gente pensar, mas que não dá para a gente também só pensar e não agir. É um negócio de revisitar as nossas ações mesmo. De estar melhorando Excelente. todo dia um pouquinho. Perfeito. A gente recebeu um comentário aqui da nossa irmã Lorena Moraes. Ela disse uma coisa muito interessante, que o ensino no Brasil, ele é muito embranquecido. E aí, nessa fala dela, eu me lembrei de diversos casos de amigos e conhecidos negros
que abandonaram o ensino em função do racismo que sofriam ou de não se ver ali. Isso não específico das escolas, isso acontece muito também no ensino superior. Inclusive, algumas pessoas saem do ambiente acadêmico porque dizem que é muito tóxico, né, para a pessoa negra. E hoje em dia se fala muito, especialmente em coletivos, que o ensino acadêmico ele é muito colonizante, né? Então, o preto não se vê na academia. Essa proposta da educação afrocentrada, né, do ensino afrocentrado, ela se aplica também ao ensino universitário ou é uma coisa exclusiva das escolas? Porque eu lembro que em 5 anos na faculdade de letras, eu não li um livro de autor negro africano, por exemplo. Não teve literatura alguma produzida no continente africano e mesmo aqui no Brasil, poucos foram os autores e autoras negras na nossa bibliografia. Eu acredito que talvez 2 ou 3, Machado de Assis ou algum outro. Então, essa proposta também volta os olhos para o ensino universitário ou é algo exclusivo das escolas? Quando a gente vai falar da legislação, da questão da 10.636 e da 11.000. Ai, agora me fugiu aqui da cabeça a questão que também coloca, o número da lei que também coloca a questão indígena. Ela vai falar sobre todos os níveis de ensino. Sobre o EJA, por exemplo, que é a educação de jovens e adultos, vai falar sobre a questão das escolas que têm especificidades, que muitas vezes são as escolas quilombolas e as escolas rurais, o ensino superior e a educação básica. Só que quando a gente vai falar das universidades, a gente precisa entender que quem está ali nas universidades, né? Uhum. Como que as universidades ocidentais foram colocadas, né? Quem que colocou isso? E a gente vai falar lá do cartesianismo, do Descartes, né? A separação do método, toda aquela questão ascética, de que os métodos não podem ser questionados, que os métodos não podem ser revistos. E a universidade é assim, né? Ninguém nunca se fala de uma universidade como se fosse Tumbuktu, né? Ninguém sabe, ninguém conhece que a maior universidade, a primeira universidade foi em África. Ninguém sabe que essa universidade foi queimada pelo cristianismo, né? Ninguém sabe que a biblioteca de Alexandria foi dizimada por pessoas que não queriam que o conhecimento da África chegasse ao mundo, né? E as universidades, realmente, porque são espaços de poder, né? Quando a gente fala, nossa, aquela pessoa chegou na universidade, para as nossas famílias, isso é muito importante. Eu sou a primeira mulher, né? Eu sou a primeira da família que chegou numa universidade pública. Então, isso, para nós, sabe, quando a gente fala de término de escravidão, quanto tempo na minha família alguém demorou para chegar numa universidade pública, sabe? Eu não sei se meu filho vai conseguir chegar numa universidade pública porque nós somos um país que não trabalha para a manutenção desses espaços, né? E quando a gente fala de crianças negras, a gente também precisa a questão do futuro. Será que nós, enquanto negros, estamos trabalhando para que os nossos também estejam nas universidades daqui a 1 ano, daqui 2 anos? Como que eu, né, que estou na universidade, vou deixar a universidade para essas pessoas que estão lá e para as outras que virão? E aí eu acho que é um movimento muito bonito do povo negro que tem esses coletivos dentro das próprias universidades, né? Muitas vezes são coletivos que se fundem, que se separam, mas estão acontecendo. E para mim é muito importante perceber que essas pessoas que estão na universidade entenderam que precisam se reunir, né? É uma questão de, quando a gente fala da estrutura do racismo, a gente precisa entender que a estrutura do racismo nos deu essa condição de separação, né? Nós somos comunidade e é muito difícil para nós restabelecer a questão da comunidade, sabe? De estar junto, de conseguir construir. Às vezes, entre nós negros, há desavenças que a gente não consegue entender e é um conflito que a gente precisa ter muita atenção para isso. Porque para determinadas pessoas brancas a gente consegue entender
por que os nossos irmãos a gente não entende? Né? E eu digo nós numa perspectiva de que somos nós mesmos, de que não estou dizendo, é colega meu, de que é tu, não é isso. Porque na nossa trajetória isso já aconteceu com todo mundo, às vezes isso acontece dentro das nossas famílias, com nossos pais, com nossos primos, e a gente precisa entender qual é o bloqueio de tudo isso. Exato. E a gente recebeu um comentário aqui da Lorena, e ela disse que na graduação eu era a única negra da turma, e em 4 anos tive um professor negro, e na cadeira de uma das matérias ela só leu Carolina de Jesus porque o TCC dela envolvia o feminismo negro. Na sua experiência, Winnie, teve muita bibliografia com autores africanos, autores negros, ou também foi exceção? Não, é escolha mesmo. Eu só tive uma professora de história que mencionou a questão da educação universitária começar na África. E foi uma professora branca, que estava desenvolvendo a temática das universidades, dos estudos negros universitários, né, do início desse modelo de ensino, né, porque a universidade, a gente vou falar aqui rapidinho, mas existe a educação básica, né, que toda pessoa é conduzida, e quando a gente pensa na educação, não é um negócio que termina com 18 anos, que termina com 24, que termina com 28, é um processo, né, e nessas universidades, você ia ali e se dedicava por estudar aquele tema. Então, você frequentava aquilo durante toda a sua vida, você produzia, escrevia, e ali estavam registrados tudo que você, enquanto educando, enquanto educador, porque você ia trocando isso, você produziu. E foi uma professora que falou sobre isso, né? Tirando essa professora que falou, que deu texto, mas não era um texto escrito por uma pessoa negra, né? Mais uma vez, pessoas brancas falando sobre o que é a cultura negra, e isso é um outro problema, né? Que a gente vai ter, enquanto pessoas negras, a gente vai ter um outro entendimento se a gente for procurar sobre isso, senão a gente fica com o entendimento que nos foi dado. E isso já é uma porta para a gente falar de mais uma questão também, que é qual é a autonomia que nos dão sobre o conhecimento. Sabe, por que é importante as famílias falarem sobre a cultura negra? Porque muitas vezes na escola não vai se falar. E se a gente esperar que as instituições nos deem esse poder sobre o conhecimento, a gente vai ficar à mercê, porque a escola também é para isso. A escola também é para manutenção de poder. E quando a gente pensa na escola como existe no Brasil, quando a gente pensa que os adolescentes negros não frequentam a escola porque sofrem racismo, quando a gente pensa que muitas vezes as meninas com 8, 9 anos pedem para alisar o cabelo, é nesse espaço. É a vivência com a comunidade escolar que nos faz querer renunciar à questão do ser negro. Né? Existem pesquisas que abordam que na creche bebês negros choram e as professoras demoram mais para atender bebês negros do que bebês brancos. E quando a gente pensa nisso, né, se um bebê está chorando é porque tem um incômodo. Como assim a pessoa vai atender uma criança branca primeiro e não atende a criança negra? E quando a gente fala dos meninos, isso é absurdamente pior, sabe? Os meninos negros no berçário choram o dia inteiro e as professoras não fazem nada, sabe? E isso é muito violento, sabe? Isso é muito violento. A família colocou aquele bebê numa instituição não só de cuidado, mas uma instituição que vai dedicar atenção. E aquela criança fica abandonada o dia inteiro. E não bastasse a violência do abandono, ainda tem a violência verbal de, cala a boca, que não sei o quê, por que veio? Sabe? Por que tá aqui? Devia ter ficado em casa. Mas também não tem casa, né? Porque o pai com a mãe passam o dia inteiro, sabe? As crianças ouvem isso. E não é só ouvir de ter audição, mas ouvir de entender que as pessoas estão o tempo inteiro colocando elas para baixo. E a escola funciona para isso, sabe? Para tentar nos rebaixar, para tentar nos dizer que só existe conhecimento produzido por pessoas brancas, sabe? Eu não, nenhum professor
me indicou um livro, me indicou um livro assim para falar assim, se você quiser ter uma leitura independente, tem esse autor aqui, que ele é camaronês, tem esse autor aqui que nada, nem leitura independente indicam porque eles também não conhecem, porque eles também não acessam e não faz parte do contexto, sabe? Não faz parte da universidade entender e refletir sobre isso. E quando nós, estudantes negros, convidamos um professor para falar sobre isso, é a questão de se sentir ofendido. Como assim você está ofendendo o meu doutorado sobre o assunto? Eu doutorei, eu sou doutor no assunto, você está me dizendo que o meu conhecimento é menos válido? Mas aí essa pessoa se ofende quando nós dizemos para ela que existe outro conhecimento que é tão válido quanto, né? Essas pessoas, elas se sentem no direito de rebaixar a noção de conhecimento do outro, mas quando você diz que existe um conhecimento, elas já se sentem rebaixadas. Eu vou só procurar o nome de um livro aqui, que ele é muito importante para a gente falar sobre essa ideia de não ter africanidade sobre um discurso eurocêntrico. A africanidade, ela tem que partir do discurso do africano, da pessoa negra, que seja do afro-americano, mas que sejam pessoas negras para falarem de si. Só um minutinho já. Sim, foi exatamente essa pergunta que surgiu aqui. Se você tinha alguma dica de leitura, livro ou artigo para quem quer se aprofundar numa educação afrocentrada, né? Em como conhecer ah, pedagogos, ou como conhecer até a forma de estudar, ou como conhecer a nossa própria africanidade. Se você conhece um texto, artigo, site ou livro que ajude as pessoas a caminharem nessa direção. Tem uma educadora, uma pedagoga, a Nilma Lino Gomes. Ela é incrível quando a gente vai. Ela tem textos maravilhosos para a gente falar sobre a questão do negro, para conhecer os processos do movimento negro, para conhecer como foi construído os currículos. Ela é incrível. Eu acho que é uma leitura básica para a gente ter só, tipo, saber que existe. Ela é maravilhosa, né? E ela indica também vários educadores negros para debater o assunto, nos textos, nas referências. Ela é ótima. Deixa eu só achar aqui o nome do livro, que ele é Claro. muito bom para gente para a gente ter noção de que não é só essa questão, não é só a questão de falar sobre a África, né? Mas como se fala também. Porque às vezes a gente só dá como dito. E a gente precisa dizer além do óbvio também. A nossa irmã pediu para você repetir o nome da pedagoga, por favor. É Nilma Lino Gomes. Perfeito. Nilma Nilo Gomes. Ok. Ela traz uma perspectiva muito importante para a gente falar sobre os currículos também, porque Uhum. às vezes a gente está brigando para falar de prática de ensino, a gente está brigando para debater outros assuntos entre si, e o currículo ele fica ali esquecido como se ele fosse só um documento. E o Uhum. currículo não é só um documento, né? O currículo são as ações, como que esse professor vai agir de acordo com o que a instituição desenvolveu. E muitas instituições elas estão ali só para cumprir o que está no papel, não conseguem produzir algo diferente, não conseguem acessar questões diferenciadas. E para nós isso é importante, porque o movimento social ele não acontece na mesma velocidade que os movimentos institucionais. Né? A sociedade caminha quilômetros, e aí só depois de a instituição vai ter um revisionismo, ou só depois a instituição vai colocar ali uma lei que entra em conflito com outras leis, tá? Que vai tentar se adequar. E
E isso nos traz prejuízo no sentido de que pessoas brancas não são revisionistas, né? Não olham para trás e pensam, nossa, o que eu fiz? Né? Isso não acontece e a gente pode dar exemplos disso falando das nossas amizades durante a adolescência, a gente pode falar disso no nosso trabalho, a gente pode falar disso às vezes com os nossos tios, primos, a gente pode dar N exemplos sobre isso. Né? E revisitar o nosso passado é extremamente importante para a gente pensar basicamente o que eu sou, o que eu fui, o que eu sou, o que eu vou fazer agora. Porque a história muitas vezes nos é jogada. E aí a gente precisa pensar o que eu vou fazer com ela. E isso as pessoas brancas não fazem, né? A gente precisa botar o pé no chão e não esperar que a luta antirracista vai acontecer só quando os professores. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. A gente sabe que a iniciativa antirracista que o branco nos ofereceu é tentar se aproximar dele. E a gente não vai estar próximos nunca. Né? Existem outras políticas higienistas que nos afastam dessas pessoas o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter a mínima consciência de que, se for para buscar algo, seja em prol de nós mesmos, que sejamos conosco, com autores que se pareçam conosco, não só fisicamente, mas estruturalmente. Uma estrutura que pense em comunidade, uma estrutura que pense em conjunto, que sinta e não só pense também, porque a vida não acontece só na consciência racional, mas existem 5 sentidos e muitas vezes a gente sente coisas que não estão no tato, no olfato, no paladar e na audição. Né? A gente precisa de uma educação que verse sobre isso também, que seja na questão espiritual, de acordo com a espiritualidade que se acredite, mas que fale com as crianças que existe isso. Sabe, o livro é O Sentido da Luta contra o Africanismo Eurocentrista, do Teófilo Obenga. O É um livro sentido da luta. contra o africanismo eurocentrista. Porque esse africanismo eurocentrista é bem aquela questão assim, vai ter uma apresentação e a gente vai falar de diversidade cultural. Quem vai? Vai um grupo lá de dança, não sei o que, eles vão eles vão abrir a apresentação. E aí quem está falando de diversidade cultural são pessoas brancas, né? Não há um indígena, não há uma pessoa negra que está ali para falar da diversidade do ponto de vista dela. Só teve um grupo de dança, só teve para falar que existe orixá, só teve um grupo de flautistas porque usa uma flauta que foi produzida com um negócio não sei o que, não sei o que, não sei o que. É só isso, sabe? Vai falar de diversidade religiosa, traz alguém para dançar sobre orixás, são bailarinos totalmente brancos, tentando ali falar de um negócio totalmente estereotipado. Então, esse africanismo eurocentrista é isso. É o uso dos nossos signos para justificar o que fortaleceu na cultura europeia. Né? Quando a gente pensa o dinheiro que a Europa ganha naqueles museus enormes, né? com todo o conhecimento do mundo que eles roubaram, né? Que eles roubaram e colocaram lá. As estátuas incas, astecas e maias estão todas lá. A gente não consegue, muito pouco a gente consegue ter um museu aqui na América do Sul que tenha a grandiosidade de material indígena que tem lá. E não tem por quê, porque foi roubado. E ai do país que reivindica isso, sabe? É uma luta gigante para que nos deem o que de fato é nosso. E seja isso uma máscara, né, utilizada numa cultura, seja isso a dignidade de ter um processo educativo real. Porque o processo educativo que a gente tem é um processo imaginário, é um processo ilusório de que a criança vai na escola e sai se entendendo enquanto cidadã. Não sai. Não sai, a escola não garante isso. E sai se sentindo pior, que é o relato que a gente tem nas universidades. Né? E isso eu ainda penso que na universidade é um adulto falando para um adulto.
Agora imagina na escola, crianças falando para crianças e a criança não tem a oportunidade de sair da escola, né? Sim. Quando a gente fala, às vezes o adolescente não tem essa oportunidade de sair da escola. Muitas vezes para as famílias, aquela criança na escola é a oportunidade de que é a única oportunidade de que alguém chegue no ensino superior, sabe? E muitas vezes as crianças elas não conseguem contar para a família que sofrem nas escolas. Sim. Então é um processo de isolamento muito, muito, muito doído, sabe? Porque as nossas crianças estão isoladas da sua centralidade, elas não se sentem no centro do ensino, elas não se sentem é, respeitadas, não são dignas, elas não estão nos materiais didáticos, elas não são acompanhadas pelas famílias que muitas vezes têm jornadas triplas de trabalho, né? Porque tem muitos pais e mães que trabalham das 8 da manhã até as 11 da noite para conseguir sustentar essas crianças. Então, elas são totalmente abandonadas, abandonadas socialmente, institucionalmente, abandonadas muitas vezes pela família que não consegue dar conta e enxergar a dimensão de tudo isso. Porque é uma opressão que também nos afasta dos nossos, né? Quando a gente pensa, nossa, por que eu não estou fazendo tal coisa com uma pessoa negra? Muitas vezes também é da nossa falta de percepção de estar junto com o outro. E não é um negócio assim, nossa, eu estou sendo cruel é, com quem está ao meu redor. É a minha realidade também. A gente precisa entender que nós, enquanto pessoas aqui no Ocidente, nós não estamos ilesos em momento nenhum desse bloqueio conosco, sabe? É um bloqueio que às vezes a gente tem conosco, tipo, nossa, por que eu não tô fazendo isso? Porque eu me sinto incapaz. E por mais que eu seja qualificada para fazer, que eu tenha ali todos os processos, tudo ok, eu me sinto incapaz porque eu não entendi o que é ser potência. E às vezes eu entendi o que é ser potência e eu me esqueço que eu sou potente, sabe? Quando a gente fala da violência estrutural, a gente não está falando só, só das coisas palpáveis, né? A gente precisa pensar numa educação que nos faça sentir, né? Se sentir potente. Ninguém se sente potente numa ideia capitalista. A potência capitalista é dinheiro, é só isso, é lucrar. E como que dá para lucrar com pessoas? Não existe, não existe isso. O nosso tempo está terminando. Eu queria que você deixasse os seus contatos para que as pessoas pudessem conhecer mais sobre educação afrocentrada e poder aprender um pouco mais com você. Você tem um Instagram, tem uma página. Como é que a gente faz para entrar em contato com o seu trabalho? Eu tenho a minha página pessoal, né, que é esse que a gente está fazendo a live, que é winnie.n, e tem o Instagram Edu Afrofuturista, que também está lá no meu perfil, quem acessar através da live aqui consegue se direcionar para lá e conhecer. Pessoas que queiram estar lá, falem comigo, vamos tentar construir, fazer ponte, vamos pensar em formas de divulgar ações, né, sobre nós que estamos produzindo esse conteúdo, de nós que estamos pensando, porque precisa partir da gente, né? Não existe a possibilidade de outras pessoas fazerem isso por nós, né? Somos nós por nós, como o Emicida falou, e é nós por nós mesmos, né? Quando a gente vai pensar quem vai financiar uma educação de fato afrocentrada, quem vai financiar somos nós, né? Vamos financiar que jeito? Só no dinheiro? Não, a gente vai financiar tentando oferecer aula quando dá, tentando oferecer livro quando a gente pode dar um livro, tentando oferecer o conhecimento num vídeo, tentando compartilhar, né? Não existe uma forma só de estar com o outro e a gente precisa buscar. Eu acho que o empreendedorismo negro é muito mais nesse sentido de conseguir acessar o outro do que promover financeiramente. E é aí onde a gente se acha. Eu acho que esse é o nosso caminho. Então, para falar comigo, é só clicar assim, aí em cima onde está a live, no win.n, ou então me procurar Edu Afrofuturista, desculpa.
Muito obrigado, irmão, por essa oportunidade, uma live riquíssima. A gente vai deixar salva essa live aqui no Instagram TV e também no nosso canal do YouTube. Te agradeço imensamente pela oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. Um abraço, irmã. Abraço. Tchau, pessoal.